Sejam muito bem-vindos ao meu canal, me chamo Darlane Freitas, eu sou psicanalista e terapeuta mindfulness e terapeuta de insight, e hoje eu tô aqui para mais um tema para o nosso canal. Hoje o tema é a parte que me falta. Esse título foi escolhido inspirado nessa obra aqui que chama A Parte que Falta, de Shel Silverstein. Se você puder, tenha esse livro, ele é maravilhoso. A gente não vai ler ele inteiro, mas eu vou trazer algumas partes para vocês. Esse livro conta a história desse bichinho aqui, ó. Esse bichinho, ele estava procurando a parte que faltava nele, assim como nós, né? Que sempre procuramos essa metade que nos falta. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, ele procurava a parte que lhe faltava. E enquanto ele procurava a parte que lhe faltava, o livro fala que ele partia em busca de encontrar essa parte e ele vivia muitas aventuras. Ele rolava por montanhas, montanhas acima, montanhas abaixo. Muitas vezes ele se refrescava à chuva, muitas vezes ele estava no sol. Ele conversava com os besouros, ele cheirava as flores, ele ia vivendo enquanto ele estava procurando essa parte. Tinha uma coisa que ele gostava muito, que é quando a borboleta assentava nele. Era um momento que ele realmente achava que era o melhor de todos. Ó. Um dia, ele encontrou uma parte que parecia parte dele. E ele disse para ela assim, você é a parte que faltava em mim. E essa parte disse, eu não sou parte de ninguém, eu sou parte inteira. E ele se desculpa e segue em frente procurando. Montanhas acima, montanhas abaixo, ele continua aproveitando todo esse caminho. Até que um dia ele acha outra parte, só que essa parte ela não se encaixava. Ó. Continuou a procurar, encontrou partes que eram pequenas demais, outras vezes grande demais, algumas vezes ele apertou demais para segurar e a parte se quebrou, tentando segurar ela. Teve um momento que nessa trajetória ele encontrou uma parte e disse, oi, talvez você seja a parte inteira, mas eu procuro a parte que falta em mim. Essa parte disse, talvez eu seja a sua parte, vamos tentar? E ele achou, enfim, a parte que encaixava nele. Deixa eu procurar a imagem aqui para vocês verem. Ó, ficou perfeito. E se a gente pensa, a gente tá sempre procurando isso, né? Só que, o que acontece? Depois que encaixou essa parte, ele começou a rolar rápido demais. Peraí. Aqui. E não deu tempo de falar com a minhoca, e não deu tempo de cheirar as flores, e não deu tempo de deixar a borboleta sentar nele, e não deu tempo de fazer nada do que ele gostava. E ele parou um momento e disse, não, mas me resta alguma coisa, eu ainda posso cantar. Que ele sempre cantava, desde o começo, uma musiquinha que é eu procuro a parte que falta em mim, que asse o pudim, que asse o quindim. Eu procuro a parte que falta em mim. Só que ele foi cantar com a parte encaixada nele e ele não conseguiu cantar. Porque ele, né, tava com a boca cheia, ele tentou e não conseguiu, então ele ficou triste. E aí ele depositou a parte que ele tinha achado no chão cuidadosamente e seguiu sozinho. E voltou a sentir o cheiro da natureza, voltou a deixar a borboleta assentar nele. E a última parte do livro mostra a imagenzinha dele com a borboleta aqui, ó, assentada nele, que era o que ele mais amava. Ó. Esse livro é de uma delicadeza profunda e o tema dele que eu trouxe é exatamente isso. A gente procura a parte que falta. Tem várias camadas que a gente poderia discutir com esse livro, mas a principal deles é que todo mundo nos ensina que um dia a gente vai encontrar a cara metade. E o dia que a gente encontrar essa cara metade, a gente vai ser feliz. E a gente vive muitas vezes uma vida adulta sem aproveitar os momentos que a gente está sempre concentrado em ter alguém. E quando a gente tem, muitas vezes a gente se envolve em um relacionamento completamente deformado porque a gente quer que aquela pessoa seja a nossa metade.
E quando a gente fala de metade, tem uma coisa que eu gosto de trazer é que ninguém pode ser metade de ninguém. Nós somos laranjas inteiras. E a gente pode rolar ao lado de outra laranja inteira. A partir do momento que eu penso que existe minha metade, eu quero transformar ela no encaixe perfeito para mim. E eu sempre vou encontrar defeitos. Então eu olho para o outro e às vezes eu penso, essa pessoa da minha vida, outras vezes eu penso, será que eu estou estragando a minha vida estando ao lado dessa pessoa e tem alguém melhor para mim? Porque eu sempre estou compreendendo que é a metade. E não existe a metade. Existe uma outra laranja inteira que se sinta confortável em girar ao seu lado. Quando a gente começar a ter essa compreensão de laranja inteira, a gente vai poder permitir o outro ser e ver o que ele pode fornecer para mim. Porque muitas vezes a gente fica tentando mudar o outro para ele se encaixar na gente, ou pior ainda, a gente deforma o que a gente pensa do outro. Já aconteceu com você de você estar apaixonado e aí você pensar, não, ele vai fazer isso, ele fez aquilo, é porque ele pensa assim, é porque ele pensa assado. E depois que terminou, você viu no erro que você estava, que tudo estava meio deformado, isso é tentar fazer a pessoa ser metade nossa. E estar inteira, se entender inteira também é compreender o outro como inteiro. Então tá tudo bem a gente procurar alguém para nos amar, todo mundo gostaria, todo mundo queria isso, né? Todo mundo gostaria de ter essa relação, mas ela só vai ser saudável quando você entender que você é uma laranja inteira e a outra pessoa é uma laranja inteira. E você pode observar o que essa pessoa tem a te dar, que são caminhos distintos, que vieram de passados distintos, que tiveram histórias diferentes e que podem rolar um ao lado do outro, impondo limites, impondo o que gosta, o que não gosta, e exatamente esse é o ponto que a gente tem que chegar. Enquanto a gente tenta tornar o outro a parte que nos falta, a gente nunca vai ser inteiro. Você já percebeu que quando a gente se relaciona com alguém no começo, parece que ele é metade, é tudo que nos falta, e passa o tempo, a gente vai percebendo que a falta ela volta, aí você pensa, não, eu tenho que terminar e seguir com outro. Ou se você é casado, você pensa, nossa, eu fiz uma escolha errada, ou ai, será que é certo? Ou senão eu tento mudar o outro, ou eu mudo a minha percepção do outro, criando uma dependência emocional que todo mundo me avisa, que o cara nem sequer presta, mas eu me mantenho naquela relação, por achar que eu vou encontrar a minha metade. Esse livro, essa reflexão é para você se entender como laranja inteira. E se a parte que te falta é você mesmo, é olhar para você, é se perceber como essa laranja inteira, para que então você possa se dar por inteiro para uma pessoa sem se anular. E que você possa rolar ao lado dessa pessoa sem tentar torná-la sua metade. Essa é a reflexão que eu queria deixar com essa obra linda aqui hoje. Não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, deixa nos comentários se você se identificou com isso, se isso já aconteceu com você, faz sentido para você? Se inscreve aqui no canal, eu sempre vou atualizando. Inclusive, se você gostar de escutar, a gente tem no podcast episódios com os mesmos temas que eu vou trazendo aqui. Então, corre lá para acompanhar, eu vou deixar o link aqui no vídeo para que vocês possam acompanhar. Mas o nome do nosso podcast é o mesmo daqui, Pensando Bem Falei, só pesquisar lá que você também encontra. Um abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!